A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Deus abençoe sua vida grandemente, no nome de Jesus. Vamos hoje estudar aqui o livro de Levítico. O capítulo é o 14. Oh, glória a Deus. De 57 versículos. Como falamos no capítulo anterior, irmãos, é uma continuação de leis acerca da lepra. No 13, né, era acerca do leproso. Tá aí no canal aí, gravado, louvado seja Deus. Hoje vamos falar leis acerca da lepra. O versículo 1 diz assim, ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará por aquele que se houver de purificar, e tomem das duas aves limpas, vivas e limpas, pau de cedro e carmesim e isopo. Você vai dizer para quê? Daqui a pouco você vai entender isso. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso e de barro sobre águas vivas. 6. E tornará a ave viva de vírgula, o pau de cedro, vírgula, e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada, sobre as águas correntes. Versículo 7. E sobre aquele que há de purificar da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e o soltará ave viva sobre a face do campo. Irmão, parece diferente, mas era a sabedoria que era dada aos homens naquela época, ao sacerdote, sumo sacerdote. Moisés aprendeu, e eu creio que Deus ali, irmãos, vai os ensinando mais. Deus vai aperfeiçoando. E eles conseguiam, irmãos, eram 6 milhões de pessoas. Homens, mulheres e crianças. Gente que a gente perde a conta, irmão, para cuidar desse povo. Mas Deus tinha homens ali que eram auxiliadores de Moisés. Lembra quando Jetro chega em Moisés e fala, ó, separa homens. O espírito que está em Moisés foi dado a eles também, 70 homens. Irmãos, esse povo estava trabalhando ali com assíduo, todo dia ali. Aleluia. Continuando aqui ao 9. E será o 7º dia que rapará todo o seu pelo, sua cabeça, sua barba, sua sobrancelha. Sim, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, lavará sua carne com água e será limpo. Versículo 10. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. Versículo 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor e à porta da tenda da congregação. Versículo 12. O sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa e log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Oh, irmão, tudo em oferta de gratidão pelo que Deus fez, pela cura. Tudo tinha que ser consagrado, apresentado ao Senhor. Meu irmão, aprendamos isso hoje, façamos isso hoje, em prática, na oração. Ó, irmão, você tem um notebook igual esse que eu estou gravando aqui, irmão. Ó, você quer se dedicar para fazer as coisas para Deus, consagre ele ao Senhor. Irmão, você que fala e diz, cuidado com as suas palavras, para não fazer um voto tolo, que vai consagrar o seu carro para ele ser exclusivo para a obra. Irmão, é para a obra, meu irmão. Não é para o seu deleite. Não que você não possa, mas, irmão, prioridade é a obra. Cuidado, irmão. O povo aqui consagrava tudo ao Senhor, irmão. Dedicava-se em prol das coisas do Senhor, irmão. E levava isso a sério. Isso tem que ser levado a sério. Aleluia. O versículo aqui, o 13, fala assim: então degolará o cordeiro no lugar em que
em que se degola a oferta de expiação do pecado, o holocausto, do lagar santo, porque no lugar santo. Por que a oferta da expiação da culpa, como a expiação do pecado para o sacerdote, coisa santíssima é. 14. O sacerdote tornará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar, sobre o dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará, aleluia, o log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. 16. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito do azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. 18. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado, fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, depois declarará o holocausto. 20. E o sacerdote oferecerá o holocausto e oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Irmão, era algo material? Era algo da pele? Era algo físico? Era doença? Irmão, quando a Bíblia fala de doença, é físico. Quando a Bíblia fala de enfermidade, é espiritual. É um espírito maligno que coloca na pessoa aquela enfermidade. Não só a doença tem que orar, e Jesus já diz a palavra que tomou sobre si naquela cruz e levou doença e enfermidade. Aleluia! Para ser curado. Agora, a enfermidade, irmão, que é um espírito maligno, tem que repreender aquele demônio que colocou aquela doença, que é uma enfermidade, porque é espiritual. E aquele mal sai, irmão, e a pessoa é curada no nome de Jesus. E os irmãos veem aqui que eles estão cuidando do corpo, de doenças, que as pessoas que podiam adquirir, irmão, naquela caminhada no deserto, irmão. Oh, Jesus amado, e doenças que nós podemos adquirir hoje, irmão. E temos que procurar sim um médico. Deus pode curar? Claro, irmão. Você pode orar, pode buscar, pode crer. Mas, irmão, se não for curado, irmão, é porque Deus não quer, irmão. Deus deixou a medicina também, que é uma bênção de Deus, para a gente usar dela. Louvado seja Deus. 21. Porém, se o pobre em sua mão não houver recurso para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares, e log de azeite. 22. E das 2 rolas, 2 pombinhos, conforme as suas posses, os quais, oh aleluia, um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. 23. E ao 8º dia da sua purificação, trará o sacerdote a porta da tenda da congregação perante o Senhor. 24. E o sacerdote tornará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Oh, irmão, de voluntariedade. Eu quero ofertar, eu quero ser ofertante na casa do Senhor. Irmão, eu quero dizimar na casa do Senhor. Faça com alegria, diz a palavra em Coríntios 9:6, irmão. Honrando e louvando e sendo grato a Deus por tudo que Ele é na sua vida. Versículo 25. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa. O sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá o azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. 28. O sacerdote porá o azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, o dedo polegar da sua mão direita, o dedo polegar do seu pé direito, no sangue da expiação da culpa. 29. E o que sobejar do azeite está na mão do sacerdote,
e porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se e fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas dos pombinhos conforme as suas posses. Irmão, havia o tratamento, ali a observação do sacerdote, se tem ou não tem a lepra, foi curado ou precisava ainda receber a cura, e depois vem o agradecimento. Depois vem, Senhor, obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Isso tem que ser em tudo na nossa vida. Isso tem que ser em todas as circunstâncias. Nós sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele faz. Não fez até agora, seja grato, porque Ele está preparando e vai fazer o melhor para a sua vida. Aleluia. 30, depois oferecerá, 31, perdão. Sim, conforme as posses, será uma expiação do pecado e outro para o holocausto, com oferta. De manjar assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão alcançará aquilo que compete a sua purificação. 33. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, eu enviar a praga da lepra, em que alguma casa terá de vossa possessão. 35. Então aquele quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. 36. Então o sacerdote ordenará que desocupe a casa antes que entrem para examinar a praga, para que todo que está na casa não seja contaminado. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. 37. E vendo a praga e estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parece mais funda do que parede. 38. Então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, cerrará a casa por 7 dias. Irmão, tudo feito com cuidado. A lepra não poderia ser passada para frente, irmão, senão ia contaminar todo o povo. Então, havia-se esse cuidado para que não ela continuasse, meu irmão. A Bíblia diz assim, que é para nós não ser vagarosos no cuidado, no livro, a Epístola de Paulo aos Romanos, mas fervorosos no Espírito. Meu irmão, para de ser molenga, devagar, seja ativo, seja esperto, seja simples como a pomba, como diz a palavra, mas prudente, sábio como a serpente, meu irmão. Acorda para a vida, desperta, ó tu que dormes, diz a palavra, que Cristo esclarecerá. Aleluia. Continuando aqui, ó. Ô, glória. 40. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, em que lance fora da cidade num lugar imundo. 41. E fará raspar a casa por dentro ao redor do pó que houvesse raspado, lançarão fora da cidade num lugar imundo. 42. Depois tomarão outras paredes, o porão no lugar da primeira pedra, e outro barro, e tornará a casa, se rebocará. Tira todo o reboque daquela casa, irmão. Jogou, ficou imundo, aí vai fazer outro reboque. Alguém fala assim, que exagero. Não é não, irmão. Isso é cuidado. Irmão, você é cristão, irmão? Irmã, você é cristã? Você não tem lepra, nem eu tenho. Glória a Deus por isso. Mas você vive na sua casa é imunda. Você não cuida da sua casa, você não varre a sua casa, você não passa um pano na sua casa, você não limpa a sua casa. Irmão, sua casa parece que tá 20 anos com a mesma tintura na parede. Tá ficando até roxo já. Não é nem amarelo, tá roxo. Irmão, misericórdia, irmão. Vai comprar uma tinta, vai pintar, vai fazer sua casa ficar asseada, bonita, apresentável, agradável, irmão. Alguém chega na sua casa, vai levar um susto, irmão. Vai falar, o que é isso, Jesus? Irmão, se a nossa vida como cristão tem que ser limpa, irmão, as coisas que a gente faz, que a gente veste, onde a gente mora, tem que ser limpo, tem que ser asseado, tem que ser cheiroso, irmão. Irmão, tem gente descuidado. Irmão, é nécio, irmão. Vive numa ociosidade que só Deus pode ter misericórdia, irmão. Limpeza.
Estamos aprendendo aqui nesse capítulo 14, irmão, e já o 13 que está aí no canal, sobre limpeza, sobre cuidado, sobre arrumação, irmão, sobre as coisas ser limpas, sadia. Tudo que a pessoa que aqui estava doente tocava ficava imundo, irmão. Ou tinha que ser jogado fora, igual o reboco que tirado, irmão. Isso traz para nós uma lição de limpeza, irmão. Irmão, seja limpo nas coisas que você faz. Tudo do que relaciona a sua vida. Isso começando, irmão, dentro da sua casa. Aleluia. O versículo seguinte fala assim, irmãos, ó. 46, a gente vai até o 57 e hoje, para a glória de Deus, encerramos o Levítico 14. Eu que entrar naquela casa em qualquer dia que estiver fechada será imundo. Se desobedece à lei, era imundo. Irmão, obedeça a lei, senão nós vamos ser imundo aos olhos de Deus, irmão. A lei é a palavra. 47, também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará suas vestes. 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, examinando a praga, se não se tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. 49. Então tornará para espiar a casa 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. Degolará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Águas correntes, irmão. Não é água parada. Água parada, ela cria sujeira. Água corrente, irmão, se tiver sujeira, leva. Oh, aleluia! Espiritualmente falando, irmão, aqueles que creem em mim, diz a palavra, do seu interior fluirão águas, irmãos. Águas que tornam em águas vivas, irmão. Algo que é renovado, algo que é dado, algo que é derramado pelo Espírito Santo todo dia. Chega de velhice, irmão. Chega de coisa velha. É tudo novo, aleluia. 52. Assim espiará a casa, aleluia, com o sangue da ave, com as águas correntes, com a água, a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo, com o carmesim, aleluia. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga, da lepra e da tinha. Para a lepra e da tinha. E da lepra das vestes e das casas, e da inchação do tumor e das manchas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Ô, irmão, 2 capítulos, 13 e 14, só falando disso, irmãos. Que Deus cuidadoso, que Deus maravilhoso, que Deus que quer nos mínimos detalhes nos ensinar para que a gente tenha uma vida de limpeza, de cuidado. Amém, irmão? Hoje o capítulo 14 encerrado. Que o Senhor Jesus te abençoe. Ajude nós no canal, irmão, deixando um joinha. Ore por nós. Compartilhe esse link. Fale para os seus familiares aí, os irmãos, se inscrever. Nos ajude a levar essa palavra, irmãos, o mais longe para a glória de Deus. A paz do Senhor.